Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais um encontro da madrugada com Deus. É sempre muito bom estar com vocês aqui toda semana. E como passa rápido, né? Parece que foi logo outro dia ali que a gente estava aqui no nosso encontro, passou-se uma semana aí mais rápido do que a gente podia imaginar. Chegamos aí a mais um encontro, né? Vamos conectar com Deus agora, nesse momento. Quem puder, feche os seus olhos aí. Se você estiver muito confortável, levanta, sai aí da sua zona de conforto, literalmente, porque senão o sono vai te pegar. É natural, né? A gente está com sono, então desperta aí. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, primeiramente gostaria de agradecer, Pai, agradecer por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos dando, Pai, permitindo estarmos aqui reunidos, Pai, para poder ouvir mais a Sua palavra, para poder ouvir a Sua voz, Pai, através daquilo que foi ministrado aqui, através do louvor, Pai. Sabemos que é difícil para algumas pessoas, é sacrifício estar aqui, mas é nesse momento onde nós resolvemos, Pai, nos esforçar um pouco mais, é nesse momento que o Senhor fala mais com a gente, Pai. Então, Pai, eu peço que hoje não seja diferente, Pai, que o Senhor possa, Pai, através da Gislene, que vai trazer uma palavra aqui hoje para nós, ela possa ser a boca certa para o ouvido certo, Pai, que o Senhor possa, Pai, falar individualmente com cada um de nós aqui nessa madrugada, Pai. Para os que estão aqui presentes, ao vivo, para os que vão acompanhar depois gravado também, Pai. Se eu possa, Pai, falar com cada um de nós, Pai, de uma forma especial, Pai. Entregamos ao Senhor esse momento e te agradecemos desde já por tudo que vais fazer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje a minha digníssima esposa é a convidada especial para trazer a palavra. E eu passo a palavra para você, Gislaine. Que Deus possa te usar e falar conosco através da sua boca. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus. Então, antes de começar, né, se você puder fechar seus olhos, o Márcio já orou, mas eu quero convidar o nosso melhor amigo, né, o Espírito Santo de Deus, para trazer essa palavra para nós. Interceda aí no seu cantinho aí, interceda nesse momento e vamos falar com o Espírito Santo para nos revelar o que ele tem para nós nessa madrugada. Meu amigo Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo. Obrigada por mais essa madrugada. Espírito Santo, me diminua, que o Senhor cresça e apareça, que essa palavra seja ministrada através da minha vida, mas vai de encontro ao coração de cada pessoa nesse momento, Pai. Eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor sabe qual a necessidade de cada um, Pai. Assim como também o Senhor sabe qual a minha necessidade e da minha família, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a palavra que eu trouxe hoje, o Senhor revelou no meu coração, e eu tenho certeza, sim, que é para mim e para você, que acordou aí na madrugada, mais uma vez venceu esse corpo, né, como a Josenira falou, que estava aí no caixão, né, venceu esse corpo, e tá aqui recebendo essa dose do Senhor. A madrugada, ela é sobrenatural, né? Deus fala no nosso individual, né? E quem passa pela experiência de não voltar a dormir, Deus continua ministrando no nosso coração. Depois, na madrugada com Deus, faça essa experiência, coloca um louvor, abre a palavra, medita numa passagem, ou alguma coisa que foi falado aqui, ou algo que Deus colocar no seu coração, você vai perceber que o Senhor vai continuar falando com você. E é diferente, porque depois da madrugada é no secreto, é somente com você, é um tratamento especial. Aqui é um tratamento coletivo,
mas depois é um tratamento especial. E quem observou lá, né, o título da mensagem, eu fiz um desenho de um menininho, né, ele estava com a bola de futebol dele furada, foi proposital, né, essa bola, né. O título da mensagem é Quando Deus Fura a Nossa Bola. Eu acredito que você já teve essa experiência, e eu também já tive, assim, quando criança, né, quando se você teve a oportunidade de brincar de bola queimada, futebol, eu brinquei muito, assim, na minha infância, porque eu tive uma infância, assim, muito abençoada, foi na roça, ao ar livre, foi muito mágico. E, e quem já passou por aquela experiência, assim, que você está ali brincando naquele melhor momento ali com seus amigos, e de repente a bola fura. E aí vem aquela frustração, e criança, né, criança é dramático, faz aquela cena, né, que a bola furou. E aí logo a brincadeira, né, ela cessa, né, e aí logo vem alguém tentando arrumar aquela bola furada, mas às vezes o furo é muito grande, não dá para arrumar, mas aí vem um outro tentando improvisar uma bola, coloca umas sacolas dentro de outro saco, improvisar uma bola, porque criança é assim, né, criança não vê dificuldade nas coisas, ela quer resolver, né, e enfim, mas vem aquela decepção, né, porque a brincadeira, ela tem que parar, né, e é sempre na melhor parte da brincadeira. Essa analogia que eu coloquei ali naquele desenho, né, para a gente nessa madrugada, ela é uma analogia simples, né? É uma analogia, algo que acontece assim, rotineiro, né? Mas o Senhor ministrou algo no meu coração que existe uma revelação dele para nós, sabe? O título é Quando Deus Fura a Nossa Bola. E muitas vezes ele precisa furar a nossa bola, sabe? Sempre quando Deus fura a nossa bola, é naquele momento, para aí para pensar um pouquinho, sabe? Aquele momento que está tudo caminhando bem, está tudo certo, sabe? Aquele momento assim, está tudo bem nos negócios, na família, no casamento, sabe? Aquela calma ali, tá uma paz, está tudo indo bem. E sabe por que Deus fura a nossa bola bem nesse momento, que é o melhor momento, que está tudo bem? Porque você pode observar, porque geralmente é o momento que nós também estamos mais distraídos, que nós mais estamos apegados às coisas ali materiais, aos prazeres ali da terra, riquezas, poder, porque está tudo indo bem, a área financeira está indo bem, a área profissional ali no trabalho está indo super bem, você está sendo reconhecido, está mudando de cargo, está tudo indo muito bem. No casamento está indo muito bem. Porém, também acontece o seguinte: é nesse momento aí que tudo está indo muito bem, sabe? Que nós também nos distraímos facilmente. É o momento assim que menos buscamos verdadeiramente, sabe? A presença de Deus. Às vezes, assim, até vamos, né? À igreja, vamos na célula, ou entramos aqui na madrugada com Deus, né? Mas, sabe aquele jejum ali mesmo, para acabar com a carne? Aquele jejum de verdade, já faz tempo que não fazemos, porque tudo está indo bem, vou jejuar por quê, né? Sabe aquela busca na madrugada, altas horas, que o Senhor te acorda para você orar? Também faz muito tempo que não acontece. Aquela oração, sabe aquela oração verdadeira, de entrega total, sabe? Também se torna cada vez mais raro, porque tá indo tudo bem, né? E aí, geralmente, aquela oração, ela passa a ser uma oração, assim, mais vazia, né? Senhor, abençoa o meu dia, abençoa, amém. Né? Geralmente é dessa forma, né? E então, é nesse momento, sabe, que nós estamos ali querendo esfriar, que nosso Pai nos permite passar por uma tempestadezinha. Digamos que às vezes ela é um pouquinho mais furiosa, mas às vezes o vento é forte, mas não é tão forte. Então, ele nos permite passar por uma tempestade. Às vezes é uma tempestade grande, mas às vezes é só um vento forte mesmo, sabe?
E por quê? Por que isso acontece, né? Eu fiquei pensando, por que que isso acontece? Na hora que tá tudo indo bem, isso recente aconteceu aqui com a gente, né? Eu tô vivendo essa experiência. Tudo tava indo bem, tudo perfeito. Aí, de repente, acontece uma turbulência ali na empresa, acontece uma coisa, outra, uma notícia ali, outra lá. E aí, você para pensar, né? Tava tudo indo bem, de repente é o Senhor realmente assim, estourando a minha bola, porque tá tudo muito divertido, né? Para poder puxar ali e me chamar, né? Porque Deus, ele prefere nos provar do que nos perder. Olha só quão poderosa essa frase. Deus prefere nos provar do que nos perder, porque nos provando, sabe, ali nas tempestades, nas lutas, nos processos, né? Cada um coloca um nome, né? Mas assim, é ali que o nosso amadurecimento espiritual acontece. Então, é quando Deus prefere nos provar do que nos perder. E eu vi uma frase domingo que falava assim: não se faz grandes marinheiros em mar calmo. Então, se você tiver um caderninho aí, anota essa frase que é poderosa. Talvez você já ouviu em algum outro contexto. Mas, ó, não se faz grandes marinheiros em mar calmo. E é exatamente isso. As tempestades, ela vem para nos mostrar que não somos autossuficientes, que nós precisamos, né, da presença do Senhor. Ela vem para nos mostrar isso. Não somos autossuficientes. E muitas vezes nós achamos, né, quando tudo está indo bem, estamos rompendo em diversas áreas da vida, nós muitas vezes, né, vem essa autossuficiência, né? Eu consegui, eu consigo, eu fiz, eu faço, né? Mas essas tempestades, elas vêm, né, exatamente para nos mostrar isso, que não somos autossuficientes, que nós precisamos do Senhor todo momento. E todas as vezes que estivermos indo numa direção contrária, né, à vontade do Senhor, ele vai furar a nossa bola. Pode ter certeza, ele vai furar a nossa bola. E Deus, ele sempre vai recalcular nossa rota, né? Se a gente está pegando ali um caminho diferente da vontade dele para nós, ele vai recalcular essa rota. Com certeza, você já passou por uma experiência, né, de estar perdido de carro, e aí o GPS começa recalculando a rota, né? Assim Deus faz com a gente, né? Ele muda a nossa direção, muda a nossa rota, nos faz desviar ali e lá. De imediato a gente não entende onde o GPS está nos mandando, né? Mas no final a gente vê que a gente chegou no destino. Assim o Senhor faz com a gente. Às vezes nós sentimos medo, insegurança, ficamos ansiosos, né? Aflitos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o caminho que a gente tem que percorrer. E às vezes é só um desvio de rota que ele quer para a gente. Eu me lembro, né? Eu me lembrei na hora que eu estava meditando sobre essa palavra. Um dia, eu já até contei pro pessoal aqui na célula, eu acho. A última vez que eu fui em São Paulo, se eu não me engano, eu peguei um Uber e aí eu coloquei uma rota lá, né? Eu falei pro Uber, essa rota, né? E aí eu lembro que acho que estava trânsito. O Uber ele começou a fazer um caminho que eu não conhecia. Ele começou nos lugares assim muito feio, muito perigoso. Não, pensa numa pessoa que ficou com medo naquele Uber. Não, eu orei demais naquele Uber. E aí, o Uber, ele percebeu tanto que eu fiquei com medo, que ele falou assim, o moço do Uber, nossa, ô moça, precisa ficar com medo não, tá? Esse GPS aqui tá recalculando aqui, eu nem queria vir por aqui, mas eu sou do bem, tá? Eu sou do bem. Mas assim, ele viu minha cara de assustado, né? E assim, é o Senhor com a gente, né? Porque a gente traça um caminho. A gente quer percorrer esse caminho. E a gente quer que nada dê errado, né? Nós somos assim, autossuficientes, né? Mas aí Deus vem e fala assim: opa, não é por aí, vai por aqui. Assim, vai doer um pouquinho, mas é esse caminho aqui. Então, para não nos perder, ele nos permite passar por algumas provas, porque ele sabe que se a gente for fazer do nosso jeito, nós vamos nos perder no meio do caminho. E uma vida para ele
é muito importante. Então, se ele tiver que nos provar, nos testar, ele vai fazer, com certeza. Mas, se no meio da tempestade, das lutas, né, se nós deixarmos Deus nos guiar, no final do percurso estará o destino que Ele escolheu para nós, e não nós, né, escolhemos. Ele escolheu para nós. Ele tem esse poder de mudar, né, o nosso destino. E não é porque ele é ruim, tá? Mas Deus não é ruim, Deus não deixa eu passar por tempestades, por provas. Não é porque ele não é ruim, mas é porque ele sabe o que nós precisamos nesse momento. Ele sabe, né, o que ele precisa fazer para tratar nosso coração. Ele sabe de verdade o que está sendo o trono do nosso coração, se verdadeiramente Deus está no trono do nosso coração, ou se é algo como riquezas, poder, reconhecimento. Ele sabe de todas as coisas. Então, se ele precisar nos tratar, ele vai nos tratar. E anota aí essa frase, se você estiver anotando. Primeiro, Deus faz em mim, para depois Deus fazer através de mim. Olha a diferença. Primeiro, Deus trata a mim, para depois ele me usar e fazer as coisas através de mim. Mas, na nossa falta, né, de sabedoria, nossa falta de sabedoria e nosso imediatismo, né, que nós somos essa geração, nós estamos passando por esse momento, né, nós queremos já que Deus faça através da nossa vida. Deus me usa, Deus faz isso através da minha vida, eu quero ser canal do Senhor, mas para Deus fazer algo através da nossa vida, Ele precisa nos tratar, Ele precisa ter um particular com a gente, né? E automaticamente vamos perdendo, né, a paciência, a esperança, e a fé vai diminuindo, a dúvida começa a bater, porque a gente quer tudo para ontem, né? Eu sou assim, eu acredito que essa geração, ela tá muito assim, né? Se eu tenho uma promessa, um chamado, Deus falou de um sonho que vai realizar, eu não quero esperar, eu quero o sonho agora, né? E aí, eu creio que você também é assim. Se você ora a Deus por algo e Deus te falou já te revelou, você quer também, né? Mas aí, quando não vem, porque não é do nosso jeito, é do jeito dele, né? Aí vai batendo nesse desânimo, essa impaciência, né? Essa falta de esperança. E aí, aos poucos, na hora que a gente vê, a nossa fé ali, ó, tá só diminuindo, né? E aí a dúvida começa a bater, será que existe mesmo uma promessa de Deus em minha vida? Será mesmo que Deus irá realizar esse sonho? Aí o nosso inconsciente, ele joga contra, né? E aí ele começa, né, a colocar essas dúvidas, né? Muitas vezes, essas dúvidas geram um caos na nossa vida, né? Porque a gente internaliza isso, vai internalizando isso como verdade, e a gente esquece do agir de Deus, a gente esquece do Deus que a gente serve, né? Mas aí, para Deus começar a atuar na nossa vida, primeiramente, ele vai atuar, ao invés dele agir através de nós, ele vai começar a agir em nós, primeiro em nós, depois através de nós, né? E aí foi assim, né? Logo eu pensei em quem passou por isso, quem foi tratado primeiro para depois ele cumprir o chamado dele, o propósito dele. De imediato me veio Paulo, né? Paulo, ele foi tratado, ele passou por uma tempestade ali, ele passou, quem conhece a história de Paulo sabe como é linda a história de Paulo, mas ele precisou ser tratado para depois ele ser usado, para depois Deus fazer através da vida dele, né? E eu gostaria, se você tiver com sua Bíblia aberta, abrir em Atos 9, 3 ao 18. Se você tiver com sua Bíblia perto de você, falei errado. Se você tiver com a sua Bíblia perto de você, gostaria que você abrisse em Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 18. Então vamos lá, Atos, dá um tempinho para tomar uma água, isso. Atos 9, 3 ao 18. Lá em Atos, fala assim, aqui está falando exatamente como foi, né, a conversão de Paulo, nessa época que ainda se chamava Saulo, né? Fala assim, versículo 3. Nós vamos ler até o 18.
Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-se pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nada nem bebeu. Então, ó, esteve 3 dias sem ver nada e não comeu nada e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Uau, né? Que história essa de Paulo, né? A bola, ela teve que ser furada por Deus na vida de Paulo, né? Tudo estava indo ali bem, ele estava ali cumprindo o que ele achava que era seu propósito, né? Perseguir os cristãos, né? E, de repente, o Senhor teve que furar a bola dele. E aí isso me fez pensar que Paulo, ele teve que viver 4 estágios da vida dele. 4 estágios. E o estágio foi uma vida de engano, né, na religiosidade. Ele vivia naquele tempo servindo lá as autoridades lá, e essas autoridades não acreditavam que Jesus era o Messias, né? E ele, obediente a essas pessoas, ele achava que estava agindo de forma certa. Ele achava que o correto era ele perseguir os cristãos. Ele não tinha tido nenhuma experiência com Jesus, né? E isso acontece também, eu fiquei pensando, né? Isso acontece também muitas vezes com a gente, né? Às vezes, na nossa religiosidade, né? Nós achamos que é suficiente, por exemplo, eu vou à igreja, eu oro aqui de manhã para Deus abençoar meu dia. Eu faço isso aqui. A gente acha que tá certo, que é só isso que tá bom, né? A gente acha que é o correto, né? E, na verdade, a gente acaba vivendo o quê? Uma vida vazia, né? A gente vive uma vida sem uma intimidade verdadeira com o Senhor, né? E nós não temos o secreto verdadeiro com Deus, né? E achamos que estamos agindo de forma certa. Não, mas eu vou à igreja, não, mas eu leio aqui a passagem aqui e tá bom isso aqui. Não. O que Deus quer da gente, na realidade, é uma intimidade. O que Ele quer pra gente é que a gente se eleve, né, o nosso nível espiritual, né? Que a gente busque verdadeiramente. É que a gente vá realmente para o nosso secreto. Sentiu de fazer um jejum? Faça. Sentiu de orar na madrugada? Ore. É isso que ele quer da gente. É assim, mesmo que
às vezes a gente não está com vontade, né? Mas quem diz que a gente tem que fazer somente o que a gente tem vontade, né? É aí que tá. O nosso corpo, ele não vai falar, eu quero, ai, que maravilha estar aqui na madrugada com Deus, ouvir essa palavra e depois meditar sobre essa palavra. Não, o nosso corpo, ele não quer. É difícil um momento você falar assim, uau, deixa eu orar aqui, porque eu tô cheia do Espírito Santo. Não. Na verdade, a gente vai vazio para voltar cheio, né? É aí que o Espírito Santo nos enche com sua presença, né? Então é o contrário. Então a gente não tem que esperar, né? Não tem que esperar sentir vontade, né? A gente tem que vencer diariamente a nossa carne, né? E eu vejo que esse é um estágio, né? Esse primeiro estágio é uma vida de engano, aquela vida de engano, sabe? Na religiosidade. Quantas pessoas, né? Vivem na religiosidade, em umas doutrinas que a minha doutrina tá certa, a sua tá errada. Quantas vezes a gente acusa o outro, né? E o outro tá errado e sempre a gente tá certo. O meu ponto de vista tá certo. A gente tá numa geração desse jeito, né? Que com qualquer coisa é motivo de briga. E sempre nós estamos com razão. Então, essa vida de engano, muitas vezes a gente vive essa vida de engano, né? E esse foi o primeiro estágio de Paulo. O segundo estágio de Paulo que eu vejo foi uma consciência que veio, né? Uma experiência, né? Quando Deus o derrubou e ele caiu por terra, né? E ele ficou cego por 3 dias sem comer e ficou sem enxergar, aí sim ele conseguiu ter uma consciência quem era Jesus, né? Aí sim ele conseguiu ter uma experiência, né? Imagina a tempestade, a luta que ele passou esses 3 dias. Fica você imaginando aí, você não conseguindo enxergar, não comendo nem bebendo por 3 dias. Pensa que luta que ele viveu. É 3 dias assim, que valeria assim por 30, né? Mas a tempestade que passamos, ela é para isso, né? Para novas experiências com Deus, né? Foi aí, nessa consciência, aí que a consciência dele veio, nessa experiência, nessa luta, né? Nessa batalha que ele viveu, que a fé dele, a confiança dele em Jesus veio sobre ele, né? E é assim com a gente, pode ter certeza, nós não entendemos agora por que nós estamos passando por isso, por que está faltando isso, por que meus planos não saíram conforme eu imaginava, mas nós vamos entender depois, porque nós vamos entender que é o Senhor mudando a nossa rota, né? Ele teve que furar a nossa bola para a gente sair ali da nossa zona de conforto e realmente ter uma experiência. O que Deus quer hoje são cristãos de experiência e não de ouvir falar. Ouvir falar, muita gente ouviu falar. Ele quer experiência, né? E a gente só consegue passar por uma experiência com Cristo exatamente quando a gente passa por uma luta. É exatamente naquele momento ali, onde a gente mais busca, onde a gente se quebranta verdadeiramente, onde a gente se joga ali e fala, Senhor, eu não posso nada, eu não consigo nada, é só o Senhor na minha vida de fato. E o terceiro estágio que Paulo passou foi, eu vejo que o estágio da mudança. Paulo, ele, quando passou por essa experiência, essa luta, e quando Ananias foi lá e orou por ele, ele voltou a enxergar, ele aceitou esse estágio de mudança na vida dele. Entende como isso é escolha individual? Essa escolha, o Senhor nos permite passar por uma luta para a gente poder crescer espiritualmente, mas essa mudança, ela tem que vir de nós. Jesus não pode fazer nada por nós nesse sentido. Nós temos o livre-arbítrio, porque ele deu para nós esse livre-arbítrio. Então, nossa decisão, passar por essa tempestade, e lá na frente, durante a tempestade e após a tempestade, orar e falar assim, quem que eu decido servir, né? Jesus verdadeiramente ou eu decido servir o mundo, né? E Paulo, de perseguidor, ele passou a ser quem? Perseguido. Olha como inverteu. Olha como foi difícil a vida de Paulo. Eu fico imaginando se a gente daria conta, né? Mas também Deus não dá nada pra gente que a gente não dê conta. Então ele sabe, se você está passando por essa crise aí, nesse momento, essa tempestade,
em alguma área da sua vida, você pode ter certeza que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o quanto você aguenta. Então, eu imagino que Paulo, ele sofreu muito, né? Ao decorrer da história aqui, depois eu te convido a continuar lendo a história de Paulo, tem muito a nos ensinar. Ele sofreu muito, ele foi preso, ele foi injustiçado, e ele passou por tudo isso, mas tudo isso serviu para elevar a fé dele. Tudo isso serviu para crescer espiritualmente e ele ser usado cada vez mais na mão do Senhor, né? E essa decisão, dessa mudança que Paulo teve no comportamento dele, na vida dele, ela é nossa, né? E eu te convido a pensar sobre isso. Se você já tomou essa decisão, dessa mudança verdadeira, chega, né, de servir o mundo e servir Cristo. Não tem como. Nosso coração, ele não tem trono para dois reis. Governa só um. E a gente precisa escolher. Ou a gente vai para lá, ou a gente vai para cá. Em cima do muro, não dá para ficar. Em cima do muro, não dá. E eu me lembrei de uma história que eu ouvi. É, uma história, né, fictícia, claro. Teve uma reunião, né, no inferno, e aí eles se reuniram lá, o diabo com os demônios, e eles estavam pensando, assim, planejando onde mais eles iriam atacar a vida do ser humano cristão, em como, em que lugar, qual pessoa iria atacar mais. Aí veio um lá no meio e falou assim, vamos atacar aqueles cristãos que estão em cima do muro, aqueles que estão um pé no mundo e um pé em Cristo, vamos atacar eles. Aí o diabo, né, porque ele também tem a sua sabedoria lá, né, ele pegou e falou assim, não, esses daí já são nossos, para que a gente vai atacar? A gente tem que atacar aqueles que estão enraizados em Cristo, para a gente tentar pegar esses. Mas esses aí em cima do muro, eles... O recado é, em cima do muro não dá para ficar, né? E essa decisão, ela é nossa. Ou a gente fica com um pé lá ou um pé cá, a decisão é nossa. E Jesus, ele nos convida a tomar essa decisão, né? E aí, eu te pergunto, qual está sendo, né, a sua postura ao passar pela tempestade? Você está mergulhando em Cristo mais e mais? Ou você está mergulhando no mundo ou deixando o mundo entrar aí nas suas lutas e você indo lá se distrair nas coisas lá dos prazeres carnais? Então, essa decisão, ela é nossa. Qual que é a postura que você decide passar. E se você nesse momento não está passando por uma luta, saiba que a vida do cristão, ela é feita por lutas e a gente tem que agradecer na verdade, a gente fica muito triste, né, com as lutas. Naquele momento ali a gente pega e não entende, fica revoltado, mas de verdade nós tínhamos que agradecer, porque é Deus elevando a nossa fé, elevando realmente a nossa confiança. Só que, claro, nós somos falhos, né? Tem dia que a gente não acorda nessa frequência, né? A gente acha que Deus se esqueceu da gente, acha que Deus não está fazendo nada, acha que ele não vai realizar aquele sonho, aquele desejo do nosso coração, mas nós temos a oportunidade, né, diariamente, de pedir perdão por nossas falhas, nossos pensamentos errados, e a gente peca tanto, né, e a gente tem essa oportunidade de pedir a Deus perdão por esses pensamentos, esses atos errados, esse pezinho no mundo, né, nos prazeres carnais, e voltar, porque ele nos recebe, né, de braços abertos o tempo todo, né? E ele gosta desse coração quebrantado, né? Esse coração quebrantado mexe com o coração dele, pode ter certeza. E o quarto estágio, né? Então, ó, recapitulando, o primeiro estágio é uma vida de engano, né? E o segundo estágio é aquela consciência que vem, aquela consciência, aquela experiência. E o terceiro estágio é a mudança. E o quarto estágio é ser testemunha. Assim como Paulo, né? Deus também, ele quer nos usar, né? E ele tem pressa para isso. Para sermos testemunha dele nessa terra, é, ele quer nos usar. Ele quer nos usar para falar do amor dele, assim como ele usou Paulo. Mas nesse momento, né? Às vezes, na hora que a gente pensa assim, será que Deus quer me usar? Quantas vezes, né, a gente se acha tão pequenininho, se acha tão diminuído, né? Será que o Senhor vai me usar mesmo? Olha a minha vida aqui, como está sendo. Aí você olha, né, aquilo que você consegue enxergar, né?
Mas Deus, ele consegue enxergar muito mais na gente. Ele consegue enxergar um potencial muito grande na nossa vida, né? E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 a 29, fala assim: Ele os escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, a fim de que vanglorie diante dele. Olha só isso. Então, Deus, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Por quê? Porque Deus escolhe justamente essas pessoas pecadoras. Olha a vida que Paulo vivia antes da sua conversão. Ele perseguia os cristãos, ele matava, ele não tinha dó. Olha como ele vivia, qual era a postura da vida dele. Mas por que que Deus resolveu usar um homem desse? Mas olha só, justamente para que a gente vanglorie, né? Justamente para a gente perceber que é Deus fazendo a nossa vida. Seria muito fácil, tipo, uma pessoa que tem uma família linda, maravilhosa, uma pessoa perfeita, ir lá pregar sobre Jesus, falar sobre Jesus, para as pessoas olharem e falar assim, mas também ela foi ensinada sobre a Bíblia desde que nasceu, ela foi criada numa família perfeita, então para ela é fácil, mas não. Deus usa, são essas pessoas assim, como eu, como você, que somos pecadores, somos falhos, muitas vezes nos achamos, sim, pequeninos demais para falar de Jesus. E que bom que nós nos vemos dessa forma, né? Porque a gente tem que entender que a glória é dele, não é nossa. A glória jamais é nossa, é toda dele. Então, dessa forma, ele sabe o nosso coração, ele nos conhece. Pode ter certeza, se você aceitar esse estágio de mudança que Paulo passou, se você aceitar, você também vai ser uma testemunha do Senhor nessa terra, né? E ele tem pressa em nos usar, né? E do nada, né? Deus faz tudo. Essa frase é muito comum, né? Do nada, Deus faz tudo. Temos um Deus, né, do impossível. E aí, outro dia eu ouvi uma frase que estava escrita assim, deixa eu lembrar aqui. Eu adoro o impossível, lá a concorrência é menor. Eu adoro o impossível, lá a concorrência é menor. Então é isso, Deus é Deus do impossível. E nós temos que ter essa verdade no nosso coração, né? Não importa o que você esteja passando, a provação que você está passando, Deus está contigo, está comigo todo momento. E Ele tem um propósito por trás dessa luta. E o convite dessa madrugada é esperar sem desesperar. Esse é o segredo. Esperar sem desesperar. O nosso nível, né, de experiência com Deus, ele é proporcional ao nível de confiança que nós temos nele. Então, nós precisamos esperar sem desesperar, né? E eu acredito o seguinte, que nós vamos dar conta sim, não importa a tempestade que a gente está passando, isso é uma verdade que nós temos que colocar no nosso coração. Deus conhece a nossa força, Ele nos conhece muito, porque Ele nos criou, então Ele sabe de todas as coisas, até no momento que você acha que está sem força, Ele sabe, se você está passando por isso, se isso não se resolveu, de todas as coisas, né? Lá em Salmos, capítulo 121, 1 a 8, fala assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Se você confia na palavra do Senhor, então confie. Eleve os seus olhos para os montes, porque o socorro, ele vem somente do Senhor. Eu gostaria, para ir finalizando, que o Márcio colocasse um louvor, pode ser aquele louvor que eu te mandei por último, Márcio, era a mão de Deus. Eu gostaria que, se você pudesse, fechar seus olhos um pouquinho, ouvir essa canção assim,
Deixe essa canção falar no seu coração. Os louvores, eles são muito poderosos, eles podem falar muito com a gente. A gente só tem que abrir realmente nosso coração e deixar o Senhor falar. Pode tocar, Márcio. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim.
de Deus, era a mão de Deus. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Confie, né? Você não veio até aqui para desistir, é o que fala nessa canção, né? Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Então, eu vejo que o convite dessa madrugada para mim e para você é esperar sem desesperar. Esperar sem desesperar é poderoso, hein? E eu pergunto, fazer alguma pergunta, você vai respondendo aí no seu consciente. Você tem paciência de continuar orando por uma cura que você esteja precisando, que você está orando faz algum tempo e ela ainda não veio, mas você tem paciência de continuar? Você tem paciência de continuar orando, talvez por um filho que foi para o mundo e está distraído ali pelo mundo, talvez fazendo coisas erradas, mas você tem paciência de continuar orando por ele? Ele precisa da sua oração, você tem paciência? E você tem paciência de continuar orando por alguém da sua família que ainda não conheceu Jesus e você tem esse desejo no seu coração, a certeza, a promessa que você e sua casa servirão ao Senhor, talvez seu marido, ou, enfim, uma mãe, um pai, um filho. Você tem paciência de continuar orando? E você tem paciência de continuar orando pelo seu propósito, que talvez ainda não concretizou na sua vida, porque ainda você está passando por um período de mudanças, né? Deus está te transformando, assim como fez com Paulo. Mas você tem paciência de chegar até o último estágio, que é ser testemunha das bondades que Deus fez na sua vida? Você tem essa paciência de continuar orando? Você tem paciência de talvez continuar orando por um sonho, algo que está aí grande no seu coração, que você, por um tempo, foi grande, mas agora está ficando pequenino, e você está duvidando, mas você tem paciência de orar mais um pouco por esse sonho? Então, o convite dessa madrugada é esperar sem desesperar. E esperar sem desesperar é esperar o socorro que vem do Senhor, como os Salmos nos mostrou, né? Que o socorro vem dele. Onde virá meu socorro? Eleve seus olhos para os montes, porque o seu socorro, meu socorro, vem somente do Senhor, o guarda de Israel, que não dorme, que vai te proteger do sol, vai te proteger da lua, vai te proteger de todas as circunstâncias, vai te guardar na entrada e vai te guardar na saída, desde agora e para sempre. Essa é a promessa dele para nós. Ele tem uma aliança com a gente e a gente precisa crer para a gente poder passar esses estágios aí de Paulo e viver uma vida na vontade de Cristo, né? Sendo testemunha e vivendo uma vida no propósito, né, que Deus tem para nós. E essa é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês, para mim principalmente, que esperar tem sido um grande desafio na minha vida. É isso que o Senhor tem para nós, esperar sem desesperar. Se você quiser escrever essa frase aí num lugar, talvez no seu espelho, num lugar que você vai ver todos os dias, e orar por isso. Senhor, por favor, me dê paciência para esperar sem desesperar, né? Porque o Senhor, Ele pode nos ajudar nessa espera aí, até as coisas acontecerem, mas continue orando, não desista, que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Vou deixar o microfone agora aberto, se alguém quiser falar alguma coisa para completar, ou pode ser sobre outro assunto também, ou um testemunho, alguma coisa, pode ficar à vontade, tá?
Hoje, tá vendo? Estamos. Como é difícil, né? Essa coisa do esperar, né? É um negócio que, até na hora que você falou, colocar num lugar aí que você não vai esquecer, eu falei, vou colocar no plano de fundo do meu celular. Toda hora que eu abrir a tela do meu celular, eu lembrar. Esperar sem desesperar. E como é difícil a gente trabalhar isso, né? Todos nós temos promessas, todos nós queremos que elas se realizem aí o quanto antes, mas o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E, e o grande segredo está justamente isso, é no esperar com paciência. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre falava lá, né, os salmos e tal, e quando eu pedi alguma coisa para ela, que eu estava ansioso, que eu quero, que eu quero, que eu quero, ela só pegava e falava assim para mim, pai, lê o Salmo 40, né? Pai, lê o Salmo 40. E aí eu fiquei com o Salmo 40 na minha cabeça. É um salmo que, para quem teve aí um convívio com alguém aí com mais influência na Bíblia e assim, forçando a estudar um pouquinho mais a Bíblia, deve saber de cor. Salmo 40 fala assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Né? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, assim, esperei com paciência no Senhor. Então, ou seja, quando você espera e confia, Ele ouve o seu clamor. Então, esse é o grande segredo. E hoje a gente vive numa geração muito imediatista, né? A gente não quer ficar ali no Salmo 40. Eu lembro que eu retrucava com a minha mãe, eu falava assim, não, mãe, eu não quero esse negócio do Salmo 40, não, eu quero é o 70. Ela me obrigou tanto a estudar salmos que aí eu acabava decorando. E o Salmo 70 era a pressa, né? Então falava lá, apressa-te, ó Deus, e me livra, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Então era o oposto, né? Então, quantos de nós estamos aí no Salmo 70, sendo que para você chegar no Salmo 70, você tem que passar pelo 40, né? Você tem que esperar com paciência, você tem que esperar o momento certo. O momento de Deus, ele é sempre o melhor momento. Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Então, essa luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, é só para te deixar mais forte, né? Então, é isso. Eu achei curioso que você me falando aí sobre esperar sem desesperar, e eu lembrando da minha mãe me falando do, do Salmo 40, e eu retrucando com 70. Mas o certo é 40 de 1º de setembro. É isso aí, vou deixar o microfone aberto para que outras pessoas possam compartilhar aí também. Fique à vontade. Aquela história, né, Márcio? Primeiro você tenta, né? Depois você chega à conclusão que você tem que ir para o 40 mesmo. Né? Uma palavra muito abençoada mesmo, viu? Como é bom. A gente, é como você falou, às vezes o mar está com as ondas tão que a gente se aquieta, né? E na hora que dá uma marolinha, você está desprevenida e se assusta com ela. Não precisa nem vir uma tempestade, não. Uma marolinha que vem quando você está naquela calmaria, você já, às vezes já dá uma desequilibrada emocionalmente.
né, que é onde que a gente tem que estar com o pé firme, né, na rocha mesmo, independente se a onda está mansa, se é uma marolinha ou se é uma tempestade. Você tem que estar sempre com os pés fincados na rocha. E isso significa que temos que estar em oração e jejum quando sentir vontade, né, de fazer ou sentir necessidade. Para qualquer momento você estar firme para as porradas que vêm no dia a dia, né? E elas vêm, com certeza elas vêm. O que a gente precisa estar preparado. Então, quando a gente vai brincar e alguém fura a nossa bola, quem sabe é exatamente a necessidade de mudar de rota. Enquanto alguém vem ao nosso socorro para consertar a nossa bola, é a hora de você pensar, não, vamos aproveitar esse tempo e vamos fazer outra coisa, é a mudança de rota. Quem sabe uma outra brincadeira hoje mais calma, ao invés de correr atrás de uma bola, né? Será que às vezes correr atrás da bola não é correr atrás do tempo? Será que não é hoje para a gente brincar mais quieto, mais parado, mais no silêncio, mais na reflexão? E a gente quer o imediatismo, realmente. A gente quer que chegue logo alguém, que chegue logo e resolva a nossa bola, né? E deixamos, às vezes, o tempo, né, para refletir, para brincar com outra brincadeira. Então, assim, é para a gente aprender mesmo, porque realmente nós temos que ser provados para ser aprovados. Então, a gente tem que passar pelo teste. Só quando a gente passa pelo teste, só quando você sofre na carne, você consegue compreender melhor quando acontece com o outro. Porque, às vezes, quando você ouve que o outro, nosso semelhante, está com algum problema, a gente sempre fala, mas é porque ele descuidou, é porque ele isso, é porque ele aquilo, né? Então, quando a gente já sentiu aquilo na carne, é que você sabe realmente a dor do seu semelhante. Onde que a gente precisa, né, sentir. Quando vem a morte na casa da gente, ou uma doença na casa da gente, ou quando vem uma gravidez de um filho, de uma filha solteira na casa da gente, que a gente desespera e acredita que isso só vai acontecer com a casa do vizinho. Isso é comum acontecer na casa do vizinho, mas quando acontece na casa da gente, parece que caiu uma bomba no telhado, e a gente se desespera, e é onde que a gente abre as brechas, e quando a gente abre as brechas, é a hora que o inimigo se apodera. Então, quando você tem realmente os pés fincados, você está sempre em jejum e oração, vai acontecer? Vai, não quer dizer que se você estiver sempre em jejum e oração não vão acontecer, não vai, mas a gente vai estar mais forte na fé, mais forte na esperança, e não no desespero. Desesperar significa não ter esperança. Você está com esperança, mas se a coisa complica, você perde a esperança. Aí você perde a esperança, o que então? O desespero. E a questão do imediatismo, né? Que a gente quer tudo para o agora. Sempre eu estava fazendo, eu fui fazer uns chás para tentar emagrecer. Um chá disso, vamos tomar chá de banana, que é bom para emagrecer. Não, você toma um dia, toma 2, toma 3, você fala assim, não estou vendo nem uma grama descer da balança. E aí depois vem assim, você toma um chá, mas você tem que ficar das 8 horas da noite até no outro dia do almoço em jejum. Eu falei, não vai ser o chá que vai me emagrecer, é o jejum que eu vou fazer emagrecer.
entendeu? Ah, você toma esse chá, que esse chá é milagroso. Você toma 8 horas da noite, depois não come mais nada, você só vai almoçar no dia seguinte. Faz isso 21 dias para você ver. Falei, lógico, eu ficar 21 dias nesse jejum, eu vou emagrecer, com certeza, não preciso nem tomar esse chá. Então, é hora que, às vezes, você tem que mudar a sua rota e você vê o que Deus está querendo falar com você ali. Às vezes você não está, você está ganhando esses quilinhos, não é para tomar esse chá, é para você fazer o jejum. Na hora do jejum você vai refletir mais na sua vida, que na hora que dói na carne, aí você vê realmente qual que é o tamanho da sua fé, né? Mas eu vou deixar o pessoal falar um bocado. Deixa eu fazer meu jejum. Pode falar, Cida. Bom dia, nossa, que palavra, Gi, obrigada mesmo. É assim, viva o Espírito Santo hoje e sempre, né? Como o Espírito Santo fala e fala assim, eu não sei assim cada um aqui, mas hoje eu vi que a Gi pregou só para mim. Ela falou só para mim, sabe? E é isso, né? Quando Deus permite que a gente tenha esses contratempos, se a gente não tiver com o pé firme, cai mesmo, né? Cai mesmo. E é só buscando o Espírito Santo para não desesperar, né? Para não desesperar. Às vezes a gente pensa assim, no meu caso, né? Que eu já tenho 62 anos. Ah, eu acho que se acontecer alguma coisa, eu estou preparada, né? Ah, eu já vivi isso, eu já passei por isso, então eu acho que eu estou preparada. Mas olha, na nossa família, eu digo, na minha família de irmãos, Deus permitiu, né, recentemente, que Deus furasse a bola do meu irmão. E eu senti assim, sabe, eu e todos os meus irmãos, né, a gente sentiu uma dor na alma, porque a gente nunca esperou que na nossa família fosse ter um deslize do jeito que teve, sabe? E aí eu falo, como a gente precisa, a gente nunca está preparado, né? A gente nunca está preparado. Mas é fato que a gente precisa estar diante de Deus o tempo todo e fazendo essa oração mesmo, não essa oração de boca para fora, né? Então me tocou muito quando a Gi falou aí, termina a madrugada, se você puder não dormir, né? No meu caso, às vezes, nunca dá tempo de dormir, porque já segue o fluxo. Mas o interessante é a gente dar uma sequência nisso aí, entrar no secreto com Deus, né? E aqui eu aproveito e peço oração para esse meu irmão, é o meu irmão caçula, que a gente ama, ama, ama muito. E ele está vivendo o lado cego da vida, cego, cego, cego mesmo. Ele não aceita que fala de Deus, que peça para ir para a igreja, ele rebelou mesmo, sabe? Rebelou mesmo. Nós somos católicos e uma vida católica, né? A minha mãe que foi nossa catequista, e ele agora é nada, é mundo, 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 mundo. Então eu conto com vocês para colocá-lo em oração aí. Eu vou deixar o nome dele ali na mensagem. Gratidão a todos aqui. Valeu, Gi. O Espírito Santo continue nos iluminando. Amém, Cida, amém. Eu tenho certeza que nós vamos apresentar em nossas orações. Tudo é momento. Eu espero que, de acordo com a vontade do Senhor, obviamente, mas que esse momento passe logo, que ele venha cair, né, e aí em si ver o quanto ele tem deixado para trás, né. Aline, pode falar, Aline. Bom dia, pessoal. Bom dia. Essa questão da espera me veio agora, a questão do meu irmão, né? Ele está há 14 anos nos Estados Unidos
Ele casou com uma americana para poder conseguir o documento, e tem anos e anos que ele está nessa espera, né? E em ação de graças, né, que eu quero dar esse testemunho aqui, essa semana saiu a permissão para ele poder vir aqui, né? Permissão de trabalho lá e permissão de viagem. Então, a gente ficou muito feliz com isso. E por outro lado, ele tem passado muitos desafios com essa mulher, né? Foi a mulher com quem ele casou. Eles estão separados agora, mas ele está passando por muitos desafios, né? Ela é uma pessoa que usa drogas, é uma pessoa totalmente descontrolada emocionalmente. Acredito, acho que ela tem até uma condição, que agora eu esqueci o nome. E ele tem 2 filhas lá, né? Então, assim, que uma é adotada. Então, é uma situação muito, muito complicada. Mas, por outro lado, né? Deus deixou ele nessa espera. E vamos ver os próximos passos aí. Mas eu peço oração para ele nesse sentido. Ele vai ter uma corte no mês que vem para ver essa decisão, né? Como que fica. A questão dos 2 e as crianças. Então é isso, né? A gente, na espera, por mais que ela seja dolorosa, a gente precisa não desesperar e confiar em Deus, né? Essa semana mesmo ia ter essa corte, só que aí acabou dando problema no áudio e o juiz não ouvia o que ele falava e aí cancelou para o mês que vem. Então, assim, mais um mês de espera. Então, ele falou assim, ele mandou mensagem falando assim, gente, deu ruim, porque aí aconteceu isso, isso, isso. Aí eu pensei, não, deu bom, porque, né, ele fez a oração para que Deus guiasse, para que Deus fizesse a vontade dele. Então, essa foi a vontade dele, esperar mais um pouco. Falei, se você vai ter mais um mês para poder orar e, né, e como que é importante essa coisa do esperar. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Eu fico observando, por exemplo, a gente está plantando agora, né? Plantou o milho tem poucos dias, aí choveu. Com uma semana a gente já viu as mudinhas assim, coisa mais bonitinha, mas ia até dar as espigas de milho, né? Tem todo o processo. Então não adianta a gente desesperar e querer pegar uma espiga de milho no milho que a gente plantou na semana passada, porque não vai ter. Então, é sobre isso. E sempre perguntar, né, o que eu posso aprender aqui enquanto eu espero. Porque sempre tem um aprendizado. E às vezes a gente está tão focado no que a gente quer lá no final, né, no caso, como se fosse a espiga de milho, que a gente não aproveita o processo para aprender o que tem que ser aprendido. É isso. É isso aí, Ana. A gente tem que procurar aprender enquanto espera, né? É fato que nós vamos esperar. Agora cabe a você ficar sofrendo, né? Ou aprender com esse momento. Quando Deus fura sua bola, né? O que você vai fazer até que venha o socorro, né? Até que venha alguém para encher essa bola, o que você vai fazer com esse tempo? Tem que... Aqui tem uma reflexãozinha que fala o seguinte, convido você a refletir sobre como você tem administrado o seu tempo, utilizando as suas habilidades e os seus conhecimentos recebidos do Senhor para cumprir o seu propósito. Talvez você se sinta como se tivesse perdido o sentido para continuar sua jornada, em razão das mágoas e das tristezas que tem enfrentado, ou ansioso demais pelo dia de amanhã. Mas foque no agora e busque cumprir o seu chamado com aquilo que você recebeu, né? Então,
é esperar sem desesperar. Curta hoje, viva em oração, faça o que você puder, enquanto alguém vem recuperar a sua bola, enquanto você vem ajuda, que a ajuda sempre vem do Senhor, né? Vamos utilizar o nosso tempo, usando as nossas habilidades, nossos conhecimentos, para brincar de outra coisa, enquanto aquela bola não conserta, né? A gente pode fazer outras coisas, pode preencher o nosso tempo com coisas que a gente, habilidades e conhecimentos, né, que a gente adquire do Senhor, que a gente adquire numa madrugada dessa, né? Quanto que a gente pode usar durante o dia, né, nesse viver o dia hoje, com esses conhecimentos, enquanto Deus está providenciando, encher a nossa bola para outra coisa que a gente está esperando, né? É esperar sem desesperar. Esse é o código de hoje mesmo. É isso aí. Islane, tem mais alguma coisa para falar? Não, pode só fazer, se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, né? Mas fazer as considerações. Então tá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quiser colocar um motivo de oração, assim como a Maria Aparecida e a Aline colocaram aí, os seus irmãos, podem colocar, pode falar aqui, pode digitar no chat também, tá? Nós vamos encaminhar aí para o nosso encerramento. Esse encontro ele foi gravado, vai demorar um pouquinho mais para subir para o YouTube, porque geralmente a gente faz a transmissão ao vivo, o Cristiano consegue disponibilizar no mesmo 1 minuto, mas hoje ele não conseguiu entrar, então demora um pouquinho mais, mas ainda na parte da manhã eu vou disponibilizar aqui o vídeo. E por que isso? Para você pegar esse vídeo e mandar para outras pessoas. Imagine quantas pessoas ao seu redor estão ali extremamente ansiosas, esperando ali alguma coisa, uma resposta de Deus. E às vezes precisa ter essa palavra aqui, para acalmar o coração, para entender que é um processo, que é hora de esperar e não desesperar. Então, assim, não deixe de transbordar para a vida de outras pessoas, tá? Você transborda não só quando você fala, mas quando você pega aquilo que você recebeu e passa adiante também, tá? Então, eu peço que vocês façam isso. Convide outras pessoas para participar desse encontro ao vivo na próxima terça para quarta. A gente sabe que o ao vivo é sempre muito melhor, porque tem essa troca de experiências, né? Eu acho que é sempre muito bom, né? Então, tá, vamos lá, antes de quem tiver vontade aí para a gente tirar uma print, porque a gente vai tirar a print aqui, marcar lá postar no Instagram, marca vocês, depois quem puder reposta também. A gente tem que movimentar. Tem pessoas que participam aqui hoje que vieram através de outras pessoas. Sabe aquela coisa da curiosidade? Ah, nossa, fulano postou isso. Fulano, o que é isso? Ah, isso é um encontro que eu participo toda semana. É mesmo? Como é que faz para participar? E estão com a gente até hoje. Mesmo que não consiga estar aqui ao vivo todos os encontros, mas assistem no YouTube. Então, isso é fruto de compartilhamentos nas redes sociais. Então, deixa a autoimagem para lá, necessidade de aprovação para lá, e postem, porque a gente tem que fazer a nossa parte. O mundão está lá. Eles fazem a deles com excelência. Estão atacando de todas as formas. Então, a gente também está na hora de se movimentar. Não dá para ficar parado. Então, vamos lá. Print, vou contar até 3. 1, 2, 3 e print tirada. Vamos estar fazendo oração agora. Espero que todos aí fechem seus olhos, se conectem. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, agradecemos a Ti por esse encontro maravilhoso, Pai, que o Senhor nos permitiu que nós participássemos dele, Pai. Muito obrigado pela palavra, Pai. O Senhor nos trouxe hoje, Pai.
E nós entendemos, Pai, que por vezes algumas coisas acontecem na nossa vida. Por vezes não, mas todas as vezes, tudo que acontece é permissão do Senhor. E muitas vezes a gente vai ter essa bola furada e vai ser permissão do Senhor. O socorro, o remendo dela pode demorar a vir. E essa espera também é do Senhor. É o Senhor que permite, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos ensinar a esperar sem desesperar, pois sabemos que tudo tem um tempo, Pai. Então que nós possamos ter essa paciência, Pai. Que o Senhor possa, Pai, dar essa sabedoria para cada um aqui, Pai. Para que possa entender, Pai, que o tempo dele não é o tempo de Deus. E que durante esse tempo, Pai, que nós estivemos esperando, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa, Pai, nos dar sabedoria, para que nós possamos aprender, Pai, até mesmo com a espera. Senhor, neste momento, Pai, quero te apresentar, Pai. Quero te apresentar, Pai, o Senhor José Alvim, que é irmão da Cida, Pai. Que o Senhor venha visitá-lo, restaurar, Pai, agora a vida do teu filho, Pai. Fazê-lo entender, Pai, que o Senhor tem algo especial para a vida dele, para a vida da família dele, Pai. Também quero interceder, Pai, pela vida do irmão da Aline. O Senhor está no controle de tudo, Pai. Grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer, Pai. Então, não existe atraso, existe tempo certo, Pai. E nós acreditamos, Pai, que no tempo certo, Ele vai estar aqui visitando a família dele, Pai. Que o Senhor possa, Pai, tomar a direção disso. Que o Senhor possa abençoar o dia, Pai, de cada família aqui representada, de cada pessoa e cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. 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 Desejo a todos um excepcional dia, que Deus abençoe e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Fiquem com Deus. Amém. Façam todos um excepcional dia. Amém. Amém.